Maravilha. Estão vendo aqui a tela? Estão vendo? Sim. Beleza. Então vamos lá, gente. Ó, ontem, né, na aula de ontem, nós introduzimos, né? Nos introduzimos na norma ISO 14001. Vamos fazer uma breve recordação do que nós vimos ontem para continuarmos aí com a norma hoje. Essa norma de sistema de gestão ambiental. Qual que é a primeira coisa que deve ser feito para começar um sistema de gestão ambiental? Primeira coisa. Vocês vão ter que abrir o microfone para falar, ou porque eu estou com uma tela só. Planejamento? Como assim? Pra gente pensar em um sistema, a gente precisa primeiro planejar, não sei. Certo. Mas naquele ciclo PDCA é o terceiro, que nós vimos ontem. Antes disso, o que precisa, gente? A definição do escopo. Exatamente, a primeira coisa. E o que é definição de escopo? É definir o que vai estar dentro e ser abrangido pelo sistema. Perfeitamente. Quais são atividades, serviços, limites físicos, as unidades que vai estar ali, a fronteira do seu sistema, né? Segundo item, segundo ponto, o que precisa ser feito? Antes da gente entrar no PDCA. O que precisa ser feito e quem deve fazer isso? Objetivos? Não. O objetivo está dentro do P ali. Ah, tá. Todo o sistema de gestão ambiental ele só é eficaz quando ele começa de cima para baixo. A gente falou isso daí ontem. O que ele precisa? O que precisa ser feito aqui? Isso aqui é normativo, hein? Tem que ter. Tem que ser documentado. Todo mundo tem que saber. Precisa ter a política ambiental? Isso, a política ambiental da empresa. Essa política ambiental, ela deve ser, é uma forma de compromisso de quem? Quem que assina a política ambiental? Presidente? É o que eles chamam de alta administração, né? A alta administração, na verdade, a alta direção, mas vou colocar aqui a alta direção. Diretoria, professor? Isso, exato. A alta direção ou a diretoria. A política ambiental é esse compromisso da alta direção com o quê? O que tem que estar explícito na política ambiental da empresa? Professor, eu lembro que são 4 coisinhas, às vezes eu não lembro exatamente quais, mas tem que estar bem explícito e bem escrito ali, eu lembro disso, eu não lembro exatamente quais são, calma aí. Só não lembro do que é, tá bom, é meio caminho. Alguém chuta aí, gente? Cumprimento da legislação. Legislação, ok. O que mais? Prevenção da poluição, certo? Professor, quando você fala poluição, você está querendo dizer, tipo só efluentes ou todos os danos e impactos assim? O que é poluição, por definição? O que é? A introdução de uma coisa no sistema, não? É a alteração, é mais ou menos isso. É a alteração dos níveis naturais do meio, e essa alteração, ela obrigatoriamente tem que ser de origem antrópica. Isso é uma definição de poluição. É a degradação do meio, ou seja, a alteração do meio, né? Claro, uma alteração que causa efeitos adversos e tem que ter uma origem antrópica. A explosão do vulcão não é considerado um caso de poluição, por exemplo. É um desastre natural, um terremoto, né? A poluição, ela sempre é alteração. Agora, essa alteração aí você pega ar, solo, água, biota, tudo. Entendi. Né? Isso daí até é uma dúvida que às vezes as pessoas têm em relação ao sistema de gestão ambiental, porque
quando nós aprendemos, né, o meio ambiente, obviamente, uma das principais parcelas do meio ambiente é a parte antrópica, a própria que causa a poluição, né? E por que nós não consideramos aqui? Não está explícito isso na norma, mas a norma ela entende o meio ambiente aquilo que é a circunvizinhança da organização, né? Como nós vimos ontem. Então, o meio antrópico, que é incluído nesse conceito de poluição, está muito assim, é a comunidade vizinha, né? Não são os funcionários propriamente dito, por incrível que pareça. No sistema de gestão ambiental, a preocupação com o funcionário a gente deixa para a parte de saúde e segurança. No sistema de gestão ambiental, meio ambiente tem a parte de solo, ar, né, água, e o que tem de aspecto humano ali para você ficar preocupado e com isso gerenciar, ver os riscos, é principalmente as pessoas afetadas na circunvizinhança daquela organização. De novo, não é uma coisa, isso que eu estou falando para vocês, não é uma coisa normativa, mas é a interpretação que muitos têm. Você não vai ter, no sistema de gestão ambiental, um plano de contra-acidente de trabalho. Certo? Embora seja um possível impacto no próprio meio antrópico. Isso daí é deixado para a parte de saúde e segurança. Então, cumprimento de atendimento de requisitos legais, prevenção da poluição, preservação do meio ambiente, tem um. Melhoria contínua. Melhoria contínua. Poxa, lembrou rápido, hein? Melhoria contínua, Ruth, muito bem. Melhoria contínua, né? E só depois disso nós entramos no famoso ciclo PDCA, né? Plan, Do, Control and Act. Nós vimos ontem esse primeiro item, nós vamos ver hoje o segundo e possivelmente o terceiro, mas nessa etapa de planejamento, né, já tendo aí a carta branca da alta direção, já sabendo o terreno que eu vou pisar, essa etapa de planejamento ela é dividida em 3 itens. Existem 3 ações, 3 tópicos que correspondem, né, que completam essa etapa de planejamento para um sistema de gestão ambiental 14001. Quais são eles? Determinar os impactos e os aspectos ambientais. Exato. Levantamento de aspectos e impactos ambientais e não é só fazer o levantamento, tem que ter mais uma coisinha aqui. E a empresa que tem que criar uma metodologia para isso. Definição dos impactos significativos? Exatamente. Quais são os significativos? Isso aí que tem que ficar claro, hein? Não adianta você mostrar lá um software, olha, nós criamos um software maravilhoso de levantamento de aspectos e impactos. Considera ali desde do xixi do banheiro do chefe até a geração de resíduo radioativo, tal. Legal, né? Mas a norma, ela exige que a empresa ela tenha uma metodologia de significância de impactos. Segundo item. Na etapa de planejamento, antes de começar a rodar. Os requisitos legais? Quais são os requisitos legais? Requisitos legais. Né? E outros aplicáveis, hein? Então, essa é a hora a empresa que assina vários compromissos com a comunidade, de reduzir a poluição, de plantar tantas mudas de árvore e tal, caiu no sistema de gestão ambiental, se é um requisito, um compromisso assinado, é considerado. E ela vai ser cobrada pelo sistema de gestão ambiental por isso. E o terceiro e último ponto? Os objetivos? Objetivos e metas. Então, a empresa, a organização, ela deve levantar, né? Ela deve determinar quais são os objetivos e metas. De novo, né, nessa terceira parte aqui, é conveniente que se evite objetivos que não sejam associados a aspectos significativos, que sejam associados a requisitos legais. É bom evitar isso, porque lei ela vai ter que cumprir mesmo, né? Convém que a empresa ela tenha ali uma certa dose de audácia, né? Mas sempre objetivos
e as metas, que é a quantificação dos objetivos. Tá? Finalizou esses pontos 3, 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Nós temos, então, o nosso plano de sistema ambiental na mão. Vamos agora implementar. E nessa etapa, que é o que nós vamos ver na aula hoje, né? Ela é uma etapa, é a mais longa da norma, inclusive, né? Aqui eu vou passar para vocês apenas o requisito e uma interpretação geral, mas sempre tentando salientar para vocês, principalmente o que está em azul aí, o que a norma quer dizer com isso. Né? Primeiro item dessa etapa de do, o item 7.1. A administração deve assegurar a disponibilidade de recursos essenciais para o sistema de gestão ambiental. Um sistema de gestão ambiental que prometeu mundos e fundos e não coloca nenhum níquel para bancar isso aqui é uma não conformidade. Uma empresa certificada, ela pode perder o certificado por isso. Por isso que o sistema de gestão ambiental, olha, organização faz o que você quiser, promete que você quiser, mas que seja algo mensurável, que seja algo possível de se realizar. Então, esses recursos aqui, só para salientar para vocês, eles não são apenas financeiros, hein? Pode ter recursos humanos também. Em função disso, devido à importância dessa questão dos recursos humanos, a gente tem um item específico de competência. A organização deve determinar a competência para pessoas que trabalham sob o seu controle, que afete seu desempenho e sua capacidade de cumprir os requisitos legais. Ela deve garantir que as pessoas que estão naquelas funções, obviamente, no sistema de gestão ambiental, você vai ter um cuidado maior para as pessoas que ocupam funções que são diretamente associadas a um sistema de gestão ambiental. É aquele cara que cuida dos resíduos, é o pessoal que seleciona os fornecedores, né? Enfim, é fácil você perceber isso, né? E você tem que determinar que existe uma competência comprovada, né? Comprovada para essas funções. Assegurar que tais pessoas sejam competentes, só para deixar claro que a norma ela não determina, né, de forma alguma ela não queria determinar o nível de competência. Ela não vai falar, todos os funcionários têm que ter mestrado, doutorado. Não. Né? Inclusive a norma ela até abre a possibilidade da competência ela ser assegurada por experiência, por tempo de serviço. Certa vez eu estava fazendo um curso com um auditor, ele era auditor líder de 14001 da Petrobras. Só que antes da Petrobras, ele foi auditor muito tempo em siderúrgicas no estado de Minas Gerais. Ele foi auditar uma siderúrgica, né, que faz aço, então aquele processo extremamente energointensivo, muita energia, tudo muito grande, né, tal. E ele se aproximou de um determinado setor, ele percebeu ali um funcionário visivelmente um pouco mais antigo, né? E ele queria saber, olha, para esse procedimento aqui, para fazer tal coisa aqui com aço, você precisa saber a temperatura. Eu não estou vendo nenhuma forma de medir, de aferir essa temperatura. Como é que você faz isso? Né? O auditor perguntando para esse funcionário. Eu disse, não, aqui você vê só pela cor ali do metal que sai, eu já sei a temperatura, aí eu faço tal coisa, quando está dessa cor, eu deixo de fazer tal coisa quando está daquela. O auditor ficou meio, poxa, mas como assim, né? Você tem treinamento? Não, eu trabalho aqui desde criança, né? Aquelas coisas bem antigas mesmo. E aí o cara falou, não, então beleza, então vamos ver se você é bom nisso, o auditor falando, né? Qual que é a temperatura ali? Aí o cara olhou assim, tá com tal cor vai dar entre 1450 e 1500 graus. Né? Mediu, ficou entre os dois, né? E fez umas 2 testagens, o cara acertou todas. Então, especificamente nesse aspecto, o auditor ele não pôde declarar a incompetência daquela pessoa que estava exercendo aquela função, porque ele comprovou que a experiência seria suficiente. Tá? Embora eu perceba que existe uma tendência muito grande de que a competência ela seja comprovada. Né? Essa questão de experiência, gente, a norma permite, mas assim, não vou dizer que é uma exceção, mas é algo para ter um pouco cuidado, tá? Para utilizar isso daí. Outra coisa nesse item das competências a organização ela deve determinar a necessidade de treinamento.
Não só determinar a necessidade de treinamento, mas ter um programa de treinamento. A gente vai ver no item ali na frente, né? Como determinar necessidades de treinamento? Isso daqui você pode partir desde uma típica checklist, né? Típica checklist mesmo, olha, para cada gerente aí, o que você acha que a gente precisa de treinar? Estou querendo treinamento em gestão de projetos para ele, estou querendo treinamento como usa esse precipitador eletrostático aqui para aquela galera, estou querendo, né? Mas ela deve determinar, esse fluxo de informações deve acontecer, tá? Então, os primeiros 2 itens dessa etapa de execução tem que ter dinheiro e pessoas competentes e tem que garantir essa competência. Uma das formas, agora isso aqui é um slide mesmo, meio de dica para você, uma das formas de vocês verificarem se recursos estão sendo dispendidos para o sistema de gestão ambiental é ver no orçamento da organização. Você pega um histórico de orçamento e fala, poxa, mas faz anos que vocês não gastam dinheiro com treinamento, com nenhuma troca de equipamento, enfim, né? A disseminação da responsabilidade é peça fundamental no sistema de gestão. O que quer dizer isso daqui? Quando nós falamos, deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Na norma de sistema de gestão de qualidade, na 9001, se eu não me engano, tem que ver qual que é a nova versão dela, mas se eu não me engano, exige-se um documento chamado de matriz de responsabilidade e autoridade. Esse é um documento, embora esse documento não seja exigido explicitamente na 14.001, como é o caso da levantamento de aspectos e impactos, né? Uma lista de necessidade de treinamento, isso aqui é uma coisa que ajuda demais, né? E não tem muita técnica para fazer isso, não. Na verdade, é um documento, uma planilhona, né, que fala, olha, esse daqui manda nesse, esse daqui responde para esse. Pronto. É o chamado fluxo de informação. Matriz de responsabilidade e autoridade. E, obviamente, essa matriz de responsabilidade e autoridade não está diretamente associada a uma pessoa, claro, né? A Ruth, a Daniela, o Rafael, não. Está associado a uma função. Aquela função, né, gestor sei lá, da estação de tratamento. Você tem ali todas as autoridades que ele tem e as responsabilidades que ele tem. Então, isso daí ajuda bastante. E essa questão da disseminação da responsabilidade, ela é uma peça fundamental na eficiência do sistema. Olha, isso aqui é o que tem que fazer, né? A responsabilidade, de novo, não deve estar associada a cargos e não a pessoas, né? A responsabilidade deve ser publicada nos procedimentos e atividades pertinentes ao sistema, se necessário montar essa matriz. Atentar para a posição, isso aqui eu já falava para vocês, da importância que um sistema de gestão ambiental tem na organização, né? Certa vez eu acho que até orientei, nos primeiros anos aqui na Unifei, um aluno que nós pegamos várias empresas e no organograma da empresa nós identificamos na onde que estava o departamento de meio ambiente, né? Isso há 10 anos atrás. E a associação ela é bem interessante, não é direta, mas empresas onde o departamento ambiental tem usando um termo típico, na modinha agora, né, tem um lugar de fala semelhante ou no mesmo nível que o departamento de produção, o departamento financeiro, você observa que essa empresa, as ações ambientais são mais efetivas, a sensibilização ambiental ela é muito mais consolidada. Tá? Bom, voltando para a norma. Então, tem que ter recurso humano e financeiro, tem que ter treinamento. Um terceiro item. A organização deve assegurar que as pessoas que realizam seus trabalhos sejam conscientes da política ambiental, dos aspectos ambientais significativos associados ao seu trabalho, da sua contribuição para o sistema de gestão ambiental, das implicações de não estar conforme com os requisitos. Ou seja, quando você implanta um sistema de gestão ambiental, pessoal, do zero, você vai gastar aí um bom tempo para conscientizar o pessoal. E garanto para vocês, esse requisito aqui, às vezes, ele é o mais difícil. Você pega empresas assim antigas, com um pessoal aí de carreira, de muitos anos, sempre fizeram dessa forma, porque foram ensinados daquela forma. Poxa, é difícil. Mas, talvez pelo fato de ser difícil, é o que ajuda muito a eficácia
contribui muito com a eficácia de um sistema de gestão ambiental, né, quando as pessoas estão conscientes. Não é algo que eu faria ou que eu aconselharia vocês se um dia vocês forem auditores, né, irem para essa área de auditoria, mas eu já vi situações que, assim, situações interessantes, né? Olha, vamos ter auditoria de certificação no mês que vem. Logo, logo vocês vão estar acostumados com esses fluxos. E na semana de certificação, o pessoal coloca o texto da política ambiental até no mictório do banheiro, para o funcionário no chão de fábrica ali ler e ficar, e decorar, né? Coloca em crachá e tal, para se caso eles forem questionados, eles saberem disso, né? Isso é uma forma meio, talvez, greenwashing, né? Mas tem empresas que fazem, já vi vários casos desse sentido. Agora, o que acontece também, essa questão da conscientização, né? Quando você implanta o sistema de gestão ambiental, é ter um planejamento de conscientização mesmo, né? Então, sempre ter palestras, pequenas palestras, aí entra a questão de pedagogia, de didática, mas é importante. O cara que está ali trabalhando naquela máquina, ele tem que ter uma noção, por mais parca que seja, por mais rude que seja, que, olha, a minha máquina gera tal resíduo e esse resíduo tem que ser coletado e acondicionado corretamente, porque é legislação. Esse resíduo não pode cair na água, não pode ir para a atmosfera, né? Então, a conscientização, assim, eu diria que é um dos cores do SGA. Próximo item, o item de comunicação. Isso aqui também é extremamente importante. A organização deve estabelecer, implementar e manter. Toda vez que fala vários textos da norma, né? A organização deve estabelecer, implementar e manter. Diferente do anterior, como assegurar, determinar, mas toda vez que fala isso daqui, ó, estabelecer, implementar e manter, assim, atenção. Estabelecer significa que ela tem que criar um fluxo, criar uma metodologia. É assim, it's up to you. Você se vira, faz, mas você tem que estabelecer, né? Além de estabelecer, você tem que fazer rodar. Muitas vezes você tem que treinar, você tem que ter um software, sei lá, né? E, para finalizar, você tem que manter. Manter está muito associado a registros. Registrar o que aconteceu, enfim. Estabelecer, implementar e manter. Processos para comunicação interna das informações do SGA entre os vários níveis e funções da organização. Então, tem que haver claramente um fluxo de informação. Muitas vezes, esse fluxo de informação, ele está nos próprios procedimentos das ações, né? Então, por exemplo, lá do lado vai ter um manual lá do lado da estação de tratamento de efluentes da indústria. Esse manual vai falar, olha, mede assim, o oxigênio dissolvido mede assado, vai medir de tanto em tanto tempo, preenche a tabela tal, e ali em algum momento vai falar, ó, se acontecer isso, você tem que falar com fulano de tal imediatamente, né? Você tem que reportar nesse formato, você tem que, sei lá, manda para o WhatsApp, mas isso daí é um procedimento de comunicação. Então, tem que haver uma comunicação interna. O seu funcionário, caso você seja um gestor, ou você mesmo, caso você seja parte desse sistema de gestão, você tem que saber a quem reportar. E, obviamente, o que você deve reportar, coisas da sua responsabilidade. Assegurar que seus processos de comunicação possibilitem que qualquer pessoa que realize sob o controle da organização contribua para a melhoria contínua. E essa letra B está muito associada à letra C. Canais de comunicação externa. De novo, pessoal, estamos falando aqui de sistema de gestão ambiental. Então, você não vai pegar o seu celular aí, como dando uma de bom funcionário, né, aspirando aí a fotinha na parede de funcionário do mês, vai distribuir o seu WhatsApp para os 500 funcionários da fábrica. Não. Existe ali uma seleção, olha, pega ali os pontos principais, garanta essa comunicação interna e assegure que haja essa comunicação das pessoas sob o controle da organização, prestadores de serviço, fornecedores. E na letra C fala da comunicação externa, né?
Então, lá vem as histórias, né? E uma vez, não são histórias de mentira, não. É porque quando eu entrei nessa parte de sistema de gestão, foi até para auxiliar o curso de engenharia ambiental, e eu me propus a fazer alguns cursos, estou retomando eles agora, e fiz vários cursos, né? Eu sou auditor de 14.001, tal, já fiz projetos, já fiz auditoria, já implementei sistema de gestão. E o melhor são essas histórias que vocês têm nesse curso. E nós tivemos, certa vez, num curso, né? Era aqui do Vale do Paraíba, era uma empresa química muito grande, né, do Vale, e por um motivo, essa empresa ela ficava um pouco no distrito industrial, um pouco afastado da cidade, próximo de uma comunidade periférica. E vira e mexe, os cachorros daquela comunidade, eles apareciam azuis. Provavelmente eles iam tomar água ou se banhar em algum córregozinho, né? Próximo da usina e da empresa, né? E eles ficavam azuis, né? Eles não morreram, nada disso. Mas isso daí chamou muita atenção, né? Isso daí foi até um indicador ambiental, né? Os cachorros azuis. Mas uma das coisas que até o gestor na época comentou comigo, além deles terem identificado uma questão ambiental de vazamento, enfim, o que eles identificaram é a ausência dessa comunicação externa, né? Então, a comunidade, eles tiveram que bater lá na porta da empresa e falar assim, olha, está acontecendo isso aqui, eu trouxe 5 cachorros azuis, né, para isso. Mas uma das coisas que eles implementaram, né, foi um telefone que ficava lá perto do postinho de saúde ou na sala ali de algum representante, no boteco ali, que tinha uma comunicação direta com o gestor do sistema de gestão. Então, em cima da mesa dele, tinha um telefone que tinha essa comunicação direta. Já vi casos de auditoria, por exemplo, essa comunicação externa é muito conveniente, por exemplo, você ter ali um telefone direto com o bombeiro, defesa civil para caso de acidentes, polícia. Eu já vi questão de auditoria dessa forma. O auditor chegou, falou assim, olha, deixa eu ver aí a lista de telefones. Essa aqui é a lista do departamento de água do município. Ligou, fora de área, ou, né, não existia o número. Ou seja, deve haver a implementação desses canais de comunicação interna, por razões óbvias, e externa. Ok, tá. Controle de documentos. Esse item aqui eu acho que acabou sobrando. Toda vez, vocês devem perceber em vários momentos da norma que fala que a organização ela deve manter documentos, deve documentar, tem que estar documentado, enfim. Um bom sistema de gestão ambiental, ele baseia-se em conscientização, né, em responsabilidade, né, em sensibilização e tal. Mas ele se baseia muito num bom controle de documentos. É papel? Sim, é papel. Só que esses papéis, eles tornam o sistema de gestão um pouco mais impessoais. Então, assim, não é só você escrever num papel um determinado procedimento ou a metodologia de como vai preencher a planilha Laia. Não é isso. É você escrever num determinado formato, né? A empresa deve ter um template, um formato assim, e esses documentos, uma vez escritos, né, e publicados, eles devem ser controlados da forma como a empresa achar melhor. Então, é muito comum em documentos, se vocês olharem nos primeiros slides de política ambiental, se não me engano, é até da Mali. Não custa nada a gente voltar, né? É muito comum aqui, ó, vocês olharem, aqui, ó. Isso daqui é um documento, é a política ambiental da Honda. Se vocês olharem aqui embaixo, olha, existe uma identificação, né? Versão 09, emissão de 1 de abril de 2011, período de retenção, o quanto tempo que esse documento, uma vez descartado, né, ele deve ficar retido, ele deve ficar no sistema, 5 anos. Depois disso, você pode jogar fora, joga na lixeira, né? Geralmente os sistemas já estão todos informatizados. Mas isso daqui é uma típica identificação de controle de documentos, né? Existem identificações, a empresa que vai fazer isso, né? Quem que fez, quem que assinou, né? Pode ter um histórico, talvez, mas esses... E a norma pede que
que os documentos eles sejam controlados, né? Deve haver um controle de documentos. Geralmente existe um procedimento específico mostrando como que você gera um documento novo, qual que deve ser o código que você usa para identificá-lo, mas os documentos devem ser controlados. Devem ser controlados. O controle de documentos deve garantir distribuição, acesso, recuperação, uso, armazenamento e preservação, ou seja, em quanto tempo ele vai ficar retido, quanto tempo que ele vai, na onde que ele vai ficar, controle das versões, por exemplo, né? Muito comum num sistema de gestão ambiental, o próprio gestor ele tem uma planilha em Excel, né, que vai ali atualizando, e não são poucos documentos, hein? Aqui eu estou apresentando para vocês o controle, a política ambiental que tem que ser documentada, a planilha LAI que tem que ser documentada, a metodologia para você identificar requisitos legais que deve ser documentado, né? A necessidade de treinamento que deve ser documentado, mas quando você expande isso para cada procedimento, para cada atividade, os documentos vão se avolumando, né? E é importante, assim, pessoal, ficar claro o seguinte: o que é o documento? O que a norma entende como documento? É a informação e o meio no qual ela está contida. Não é necessariamente que seja, né, um documento no papel, não precisa ser assim, né? Pode ser um documento online, pode ser um documento no meio digital, sem problema algum. E aqui, né, a norma, essa versão aqui, na versão anterior, parece que nós tínhamos controle de documentos e controle de registro. Só para vocês terem uma ideia. Vamos supor que lá do lado do lavador de gás existe ali um procedimento específico para você medir o material particulado, né, dos gases que saem ali dos lavadores. O procedimento que ensina a medir a quantidade de material particulado é um documento, né? Esse documento ele pode levar o usuário a outros. Por exemplo, olha, pega aquela planilha tal, 002 de 2021, e preenche aquela planilha com os dados que você vai gerando a série histórica, né? Esta planilha também aqui, né, impressa ou online, é também um documento, né? Mas a partir que essa planilha começa a ser preenchida com dados, essa planilha passa a ser chamada de registro. É apenas um termo mesmo, né? Às vezes o auditor vai chegar, você tem os registros. Registros são dados registrados, né? Dados armazenados, online ou meio físico. Ok? Bom, esses dois itens aqui, eles são os itens que dá muita confusão às vezes na norma, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver as coisas da norma um pouco assim abstratas, né? Mas se estão, esse requisito ele tenta trazer um pouco mais concreto, né? Essas ideias um pouco mais concretas. No item 8.1, que faz parte dessa etapa de do, nós temos planejamento e controle operacionais. Então vamos lá de novo. A organização, ela definiu o escopo de estudo, fez um comprometimento público, solene, de acordo com a política ambiental, e ela, na etapa de planejamento, ela levantou quais são os aspectos e impactos ambientais significativos, ela verificou quais são os requisitos legais que ela deve obedecer e quais são os objetivos e metas que ela se dispôs a cumprir. Beleza, né? Logo depois disso, nós entramos na parte de execução, né? Então, nos itens 7.1 até o 7.5, competências, as pessoas têm que ser competentes, deve haver canais de comunicação interno e externo muito bem estabelecidos, a organização ela deve disponibilizar recursos, ela deve garantir o treinamento dos seus funcionários, enfim. A partir de agora, nesse item, aqui a norma exige que a organização, estabelecer, implementar, controlar, né, e manter. Então, atenção. A partir de todos os aspectos ambientais significativos que ela determinou, dos objetivos e metas que ela, por vontade própria, por planejamento próprio, levantou, né, e se comprometeu a cumprir,
a organização ela deve manter, estabelecer, implementar e manter processos necessários, procedimentos, ações. A gente está na etapa de act, de do, né? Processos necessários para atender os requisitos do SGA. Então aqui, pessoal, é hora de explodir. Ou seja, você identificou que naquela máquina, naquela linha de produção, ela gera muito resíduo e é um aspecto significativo. Você, com seu conhecimento técnico, você vai fazer um processo para recolher aquele resíduo, acondicionar por tanto tempo, levá-lo para tal lugar e vendê-lo ou destinar ao aterro sanitário. É um procedimento para isso, né? E é engraçado porque quando você pega casos específicos, as coisas você começa a fazer procedimento para tudo, né? Especificamente, você tem então uma máquina, né? E essa máquina ela gera um resíduo, ok? Estou começando do zero o sistema de gestão ambiental. Este resíduo ele está associado a um aspecto e impacto ambiental significativo. Então, eu devo prestar atenção, né, nesse resíduo aqui. Nessa parte operacional, como está associado a um aspecto ambiental significativo, eu tenho que criar um procedimento para que esse resíduo ele seja coletado corretamente. É procedimento mesmo. Funcionário de tanto tempo, usando tais equipamentos, tem que pegar esse resíduo, colocar de tal forma, enfim, né? Esse resíduo, ele pode, depois de coletado, ele pode ser acondicionado, dependendo se é um resíduo explosivo ou não, tem que ser acondicionado em tal lugar. Mais um procedimento, ou pode colocar no mesmo. Depois de acondicionado, esse resíduo ele tem que ser transportado para um determinado aterro, né? Vamos colocar aqui que seja um aterro industrial, né? Só daqui nós teríamos, entenda procedimentos como um conjunto de ações, né, devidamente documentados. Nós temos como que se coleta, como que se acondiciona e como se transporta. Só que o transporte pode ser de uma terceirizada. E eu posso criar um procedimento para definir ou para escolher quais as terceirizadas que vão gerenciar os meus resíduos. A pessoa que vai coletar, às vezes, é a pessoa da própria máquina. Eu posso criar um procedimento aqui para verificar se essa pessoa ela é competente para isso, necessidade de treinamento. E aí você vê que as coisas vão se avolumando, né? Esse resíduo aqui, essa coleta de resíduos, provavelmente, né, não sei, eu posso criar um procedimento para este funcionário manusear a máquina e registrar a quantidade de resíduos gerados. Tudo isso pode ser feito num procedimento só, procedimentos separados. Então, nesse item 8.1, que é o item que gasta-se a maior parte do tempo, é isso. É você criar, só que você não vai criar para todos os processos. Você vai criar para aqueles, geralmente associados a aspectos e impactos significativos. Beleza? Dentre esses processos, existem algumas exigências da norma, né? Muitos desses processos, estabelecer critérios operacionais. Vamos supor que, olha como é que as coisas começam a rodar, né? Vamos supor que esse resíduo que eu desenhei aqui embaixo, ele seja um resíduo que faz parte de um objetivo que a empresa determinou, né? Nós temos como objetivo reduzir 50% do resíduo daquela máquina. Pois bem, nos próprios procedimentos de coleta do resíduo, acondicionamento ou a utilização da máquina, você pode fazer um procedimento ou estabelecer critérios operacionais para medir, como também para reduzir a emissão desses resíduos, a geração desses resíduos. Assegurar que processos terceirizados sejam autorizados, isso aqui é muito importante. Às vezes, tem empresas que têm um sistema de gestão ambiental redondinho dentro dos seus limites, mas nada conta, né? Mas é o senhorzinho numa carrocinha toda assim, vazando, que vai lá pegar o óleo de fritura da cozinha, entendeu? Tomar cuidado com isso. Estabelecer controles ao longo do ciclo de vida do produto. Isso aqui é uma coisa interessante, porque isso daí não estava explícito, tão explícito, digamos assim, na versão de 2004.
né? Nessa versão de 2015, a 14.001, ela fala muito de que o sistema de gestão ambiental, ele tem que ter uma perspectiva de ciclo de vida. O que significa perspectiva de ciclo de vida? As pessoas que tiveram a oportunidade, né, de fazer aí a disciplina de avaliação de ciclo de vida comigo, ciclo de vida nada mais é do que desde quando o produto é produzido, considerando aí a matéria-prima, até quando ele tem a disposição final. E nessa norma 14.001, por mais que existam processos que não estão no controle direto da organização, a norma ela exige que os procedimentos eles trabalham com essa perspectiva de ciclo de vida. Ou seja, aquilo que está no controle da organização, beleza, eu consigo controlar. Mas como é que eu vou controlar, professor, a matéria-prima que fez aquele produto que eu consumi? Poxa, você pode fazer um procedimento para selecionar melhor os seus fornecedores. Eu tenho um colega inteligentíssimo da minha turma, hoje ele trabalha na Petrobras, ele acabou fazendo direito depois, infelizmente eu perdi contato, mas na Petrobras, salvo engano, engenharia ambiental, nas primeiras funções, ele que auditava os fornecedores da Petrobras. Como todo mundo queria fornecer produtos para a Petrobras, ele que auditava e selecionava ali os melhores fornecedores, só exigia fornecedores que tinha 14.001, enfim, né? E como é que você pode controlar produtos, a disposição final do seu produto? Poxa, você pode fazer procedimentos associados, né? Olha, quem que coleta os resíduos, por exemplo, não necessariamente os produtos, mas quem que coleta os seus resíduos, como é que é feito o gerenciamento, os terceirizados, né? Pode fazer dessa forma. Da mesma forma, você pode, na própria embalagem, ou criar processos de reciclagem, né, favorecendo aí a economia circular, mas tudo isso deve ser incluído dentro desses controles operacionais, desses procedimentos. A organização deve determinar requisitos ambientais, de novo, né, para aquisição de produtos e serviços, comunicar os requisitos ambientais para provedores externos, isso daí tudo está dentro do procedimento. Mas a ideia do item 8.1 é criar procedimentos. Criar procedimentos. Não é fácil, muitas vezes, mas tem pessoas que têm até uma habilidade para isso, porque enxergam as coisas... Geralmente, gente, eu não estou falando que seja uma coisa determinante, mas vamos falar aqui de habilidades naturais, né? Geralmente pessoas que têm uma visão um pouco mais sistemática das coisas se dá muito bem em sistema de gestão ambiental, né? Vai para a empresa e acaba indo para essa área de gestão mesmo. Porque, especificamente nesse item de criar procedimentos, não é você sentar e ficar, entre muitas aspas, cagando regra, que o pessoal fala, não é isso. É você ligar uma coisa na outra. Fulano de tal vai pegar isso e vai colocar ali. Beleza, mas ele tem treinamento? Não, então vamos criar um procedimento para filtrar isso daí. Só vai fazer isso quem tiver esse treinamento. E assim por diante. Certo? Dúvidas, comentários? Existe uma extensão desse requisito 8.1, que é esse requisito 8.2, que é a preparação e resposta a emergências, né? Então, esses controles operacionais, eles são geralmente associados à situação normal da empresa e às situações anormais, ou seja, aquelas de paradas programadas e tal. Só que a norma, ela destinou, né, ela esqueci o verbo agora, mas ela destinou um item, né, que é o item 8.2, para situações de emergência. Por isso que eu estou falando, se a sua planilha Laia tiver ali uma abinha de situações de emergência, poxa, você já levantou ali todas as situações possíveis de emergência e você consegue pendurar nessas situações de emergência procedimentos operacionais, né? A organização deve estabelecer, implementar e manter, aí, ó, os 3 verbos, para preparar e responder a situações reais de emergência, tomar ações para prevenir ou mitigar as consequências e testar periodicamente. Então, pelo item da norma 14.001, deve haver
A identificação de situações de emergência foi feita lá na parte plan, né? Mas deve haver testes periódicos de situação de emergência, né? E ela, obviamente, tem que ter ações de prevenção e até como que deve ser feito, né? Em situações de emergência. Nesse caso específico, assim, eu já não presenciei, mas eu já ouvi relatos bem interessantes. Nunca façam isso, né? Porque acho muito arriscado esse tipo de postura. Não vou dizer que é antiético, mas eu conheço um auditor que chegou na porta da empresa, literalmente na porta da empresa, para começar a auditoria, tema de gestão ambiental, e no saguão ali, né? Então, o dia de auditoria, vem lá o gerente, né? Recebe o auditor e tal, e aí ele, ali na secretaria, né, da empresa, ele viu um negocinho de incêndio, né? E ele, aquelas coisinhas de martelinho de incêndio. Ele simplesmente chegou, bom dia, tudo bem, vamos começar? Pois não, né? Pegou o martelinho, quebrou, pá! Deu alarme de incêndio, né? E aí ele olhou lá no pátio da empresa, a galera saindo correndo, desesperado, uns não estavam correndo, né? Estavam fumando parado, porque achava que era um teste. O cara tinha um funcionário de cadeira de rodas que ninguém estava ajudando ele. Então, aí ele falou, olha, arruma isso daqui, eu volto na auditoria quando vocês estiverem arrumado. Nunca façam isso, tá? Só estou dando um exemplo para vocês o seguinte, que situações de emergência, o sistema de gestão ambiental, ele não torna a empresa imune a qualquer situação, a qualquer catástrofe, não. Não vai colocar a empresa numa redoma de vidro. Não, ele vai colocar a empresa no mundo real. E no mundo real, tendo armas para, né, procedimentos para serem seguidos para evitar aquilo, ou se acontecer, saber o que faz, né? Então, preparação e resposta a emergências. Eu tive a oportunidade de participar, de fazer meu doutorado numa universidade fora, e era uma universidade que tinha muitos laboratórios, e laboratórios assim com coisas bem periculosas, trabalhavam com grande volume e tal. E era chato, porque eu acho que era de 3 em 3 meses que tinha esses testes, né? Então você tocava o alarme, né? Então tinha lá, alguém falava, olha, tem que saia calmamente por tal porta. As portas geralmente ficavam abertas, né? E a gente fazia. Mas nesse período que tiveram esses testes, teve uma vez apenas, que foi uma coisa real mesmo, né? Teve uma explosão no laboratório e saímos, né, calmamente. Mas quando acontece aquilo, a galera já sai até mais organizado, né? Seguindo, sai lá fora, desceu o helicóptero, parece que teve uma aluna que teve um problema, explodiu um equipamento no rosto dela, tal, foi uma coisa bem séria. Mas existe foi extremamente importante essa questão de ter os procedimentos, né? Extremamente importante. Certo? Pessoal, dúvidas, comentários? Nada? Sem dúvidas, professor. Estão tão quietinhos? Ou vocês são tão quietinhos, não sei. Vocês já viram essa questão de... Quem que já viu isso de 14.001 ou de... Quem que já teve essa experiência com o sistema de gestão? Alguém aqui já fez estágio ou... Professor, quando eu tive o primeiro contato, eu era muito novinha, então eu nem entendia nada sobre isso. Que foi quando eu fui jovem aprendiz na Sabesp, isso lá em 2012. Uhum. Mas alguns termos aí tinha... Sim, vendo assim, eu recordo de algumas coisas que eu via na época, sabe? Uhum. Agora que eu tô conseguindo assimilar o que acontecia. Laila, Daniele, Gibran, Ana, Estela, vocês já viram alguma coisa parecida, assim, ou em estágio? Ou... Eu ainda não tive contato, não, professor. Primeira vez, Daniele? Eu também. Eu sou de biologia, né? Então, para mim, é um mundo mais à parte ainda. Mas aí, como eu, no estágio do Neiru, apesar da gente estar fazendo um planejamento ambiental, né? Uma coisa bem diferente, a gente tratava, em alguns tópicos a gente abordava, mas para mim também era uma coisa muito abstrata, muito longe, assim, de entender. Então, agora eu tô tendo mais noção, assim, principalmente com a questão da prática, né? Exato.
exato. É uma pena que essa disciplina ela ainda está no RTE, né? Essa disciplina geralmente ela tem uma carga horária prática, e quando eu ministrava essa parte, nós selecionávamos, todo semestre nós selecionávamos um escopo e aplicávamos um sistema de gestão, dividia a turma em duas equipes e depois elas se auditavam. Então, a gente já aplicou 14.001 em departamentos da universidade. A última vez a gente fez 14.001 em 2 repúblicas. E foi muito legal mesmo. Então, a gente fazia todo o ritual mesmo da auditoria, reunião de preparação, eles trocavam os documentos, né? E a galera fez, assim, os procedimentos mesmo, em situações normais, quando tem festa, como é que colocaria o resíduo. Ficou bem legal mesmo, né? Só que desse jeito do RT, eu não vejo outra forma de fazer a não ser disso. Ana, você comentou alguma coisa que eu te cortei. Você já teve essa experiência? Só falei que eu não tive nenhum contato ainda, professor. Foi a primeira vez agora. É a primeira vez. Perfeito. Sim. Professor, eu já trabalhei de eletricista, isso foi em 2013, numa empresa, né, que prestava serviço para uma outra. E, na verdade, sim, o sistema de gestão ambiental que eu lembro lá da época era mais voltado para essa área do ocupacional e da saúde ocupacional, né? Tinha procedimento, a gente tinha procedimentos de trabalho, de avaliação de risco antes de trabalhar, né? Enfim, mas isso. Não é uma coisa, esses termos não são tão distantes, né? Você já viu isso. Perfeito. Já tinha visto. Perfeito. E você, Isla, você já começou o estágio lá? Então, professor, eu já ouvi falar do ISO, né, mas não tive contato ainda. Eu acho que no estágio vai ter bastante disso, acho que vai ter bastante prática do ISO, vai ser muito legal. Da ISO. E é isso. Da norma ISO. Da norma ISO. E eles falaram que vai ter IBAMA também, essas coisas. Eu nunca trabalhei com nenhuma norma do IBAMA. Eles colocaram na descrição do estágio lá. Não, vamos ver, né? Deve ser alguma documentação. Qual que é a empresa mesmo? Avery Dennison. Deve ser alguma documentação específica, né? Mas assim, aqui a gente está fazendo uma interpretação da norma, né? Até não muito atraente, eu reconheço, né? Mas os conceitos, independentes, se eles forem interpretados de uma forma prática, ou dessa forma à distância, lendo os itens, fazendo os exercícios, os termos e os conceitos são os mesmos. Né? Então, todo o sistema de gestão ambiental, questão de levantamento de aspectos e impactos significativos, atendimento a requisitos legais, a parte de competências, recursos, necessidade de treinamento, esses conceitos eles são perenes, eles vão aparecer. Senão, a empresa nem consegue a certificação, se é que ela quer. Né? Então, fiquem espertos aí nos próximos estágios que vocês fizerem, porque eu vejo assim um ambiente muito, muito propício para o engenheiro ambiental trabalhar. Muito, muito mesmo. Né? Por conta dessa visão que nós temos. Mas eu já vi casos também, Daniele, de biólogos. Pelo menos ela chegou até a falecer, essa gestora, mas durante um bom tempo, eu já tive projetos ali, quando eu era professor substituto ainda, 2008, com a Mali. E a Adriana Rincon, ela era gestora do SGA ali na Mali, e ela era bióloga, então não tem problema nenhum. É claro que talvez a biologia, o passo, né, o degrau aí que você tenha que subir, essa questão de mapeamento de processos, a planilha, mais rodando, né? Isso na engenharia a gente é um pouquinho mais próximo, mas isso não impede de forma alguma, de forma alguma. Um bom sistema de gestão ambiental ele está muito associado ao conhecimento técnico do meio em si, porque a base dele é gestão de aspectos e impactos significativos. Certo? Ok? Pessoal, então, olha, agradeço muito a atenção de vocês. Na semana que vem nós encerramos a norma e vamos para exercícios, né? Fazer bastante exercício, caso tenha alguns cases aí para nós analisarmos, e aí seguimos na disciplina nessa levada, tá bom? Boa semana. Posso, Ruth? Pode falar. Agora ou você quer depois da aula? Agora. Pois não. Não, agora quando o pessoal sair depois. Então tá. Então vocês estão vendo que lá no SIGA, hoje de manhã ele está fora do ar, mas eu estou colocando as aulas lá, tá? As aulas gravadas. Então,
Muito obrigado aí pela atenção de todos.